Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na filosofia da libertação, um pensamento que chega para virar a mesa da filosofia tradicional. E faz isso com uma pergunta bem radical. E se o ponto de partida do pensamento não for a razão, mas sim o sofrimento? Beleza, vamos começar com o básico do básico, né? Para que serve a filosofia? Bom, tradicionalmente, ela está em busca da verdade, da razão, do argumento bem construído. Mas e se o ponto de partida não for um debate tranquilo numa sala de aula, mas sim um grito de dor? Essa citação do filósofo Henrique do Céu nossa, ela é um soco no estômago e muda o jogo completamente. O que ele está dizendo é que a filosofia não pode simplesmente ignorar o sofrimento real, o sofrimento do corpo. Quem está gritando de fome não está participando de um jogo de linguagem. A vida daquela pessoa está em risco. E é exatamente aí que a gente entra na nossa primeira sessão. A filosofia da libertação se coloca como um desafio que vem de fora dos sistemas de pensamento que a gente já conhece, principalmente os que têm origem na Europa. Para a gente entender o Dussel, a gente precisa sacar dois conceitos-chave: totalidade e exterioridade. Pensa assim. A totalidade é o sistema dominante, é o mundo com as regras do jogo já definidas, do discurso filosófico europeu. Agora, a exterioridade é a realidade de quem está do lado de fora, os pobres, os colonizados, o outro. A simples existência dessa galera já bota em xeque as regras do sistema. Tá, mas como é que essa voz que está lá do lado de fora consegue ser ouvida? É aqui que o Dussel traz um conceito que é, assim, fundamental para descrever esse momento de quebra. Ele chama isso de interpelação. E olha, isso aqui não é um diálogo comum, não. Não é um pedido de, com licença, posso entrar no jogo. É um ato de fala que para o jogo, que questiona o jogo desde a sua raiz. É a voz do oprimido que diz: as suas regras me excluem e me fazem sofrer. A lógica por trás disso é fascinante de verdade. Tudo começa com a realidade do corpo, a fome. Isso provoca um curto-circuito no sistema, que não foi feito para lidar com esse tipo de apelo. A força desse grito não é lógica, é a verdade do sofrimento. E ele não pede um debate, ele exige uma resposta ética, uma responsabilidade. E essa ideia toda leva a gente para uma virada de chave, sabe? Uma mudança total nas prioridades que a filosofia de Dussel está propondo. Dussel faz uma crítica ao que ele chama de paradigma da linguagem, que é o foco de filósofos como Habermas. A preocupação deles é com a comunicação, o discurso. Em vez disso, Dussel propõe o paradigma da vida. A ideia é bem direta. Antes da gente poder discutir qualquer coisa, a gente precisa estar vivo. A prioridade é a sobrevivência. É o corpo, a fome. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. A razão, o logos, não flutua por aí no vácuo. Ela é uma ferramenta da vida. A vida vem primeiro. E, portanto, a filosofia tem que começar pelas condições que permitem a vida continuar. É por isso que ele bate tanto na tecla da econômica. Qualquer sistema filosófico que não encare de frente a forma como a vida é produzida, como as pessoas se mantêm vivas, bom, na visão dele, esse sistema está ignorando a questão mais fundamental de todas. Mas aí, como é que esse desafio radical, essa provocação que vem da periferia, é recebida pelos pensadores lá no centro do debate filosófico europeu? A crítica do Dussel é na veia. Ele basicamente vira para os teóricos da ética do discurso, tipo Karl Otto Appel, e pergunta: escuta, como é que um sistema baseado num diálogo ideal pode ser válido quando, na prática, a esmagadora maioria da humanidade está fora dessa conversa por causa da pobreza e da opressão? A resposta do Apedo é bem sutil. Ele não nega o problema. Na verdade, ele argumenta que a exclusão é uma questão da aplicação da ética e não da teoria em si. Para ele, a própria ética já exige que a gente lute para criar um mundo onde todo mundo possa de fato participar da conversa. Aí entra o Paul Ricoeur com outra visão. Ele dá uma alerta contra essa ideia de uma ruptura total com as instituições. Para o Ricoeur, a libertação real precisa de uma estrutura, precisa da lei e da justiça para acontecer. Sem isso, a libertação corre o risco de virar só caos. E agora a gente chega numa distinção final que o Dussel faz, que é, sinceramente, brutal. Ela eleva o que está em jogo nesse debate todo para um outro nível. Dussel diz que a filosofia está super preparada para lidar com o cético. Sabe, aquela pessoa que duvida, mas que ainda está jogando o jogo da razão. O problema, o verdadeiro oponente, é o cínico. O cínico não está interessado em debater. Ele simplesmente usa o poder para manter o controle e calar a discussão.
E esse é o ponto-chave. Para o cínico, a razão não é uma ferramenta para a gente buscar a verdade. De jeito nenhum. É uma arma. Uma arma que é usada para manter a dominação, para negar o outro, para silenciar. E aí vem a implicação que é devastadora. Enquanto os filósofos estão ocupados em debates super sofisticados contra o ceticismo acadêmico, o mundo real, segundo Dussel, está sendo operado pela razão cínica do poder. Ou seja, a filosofia estaria lutando a batalha errada contra o oponente errado. No fim das contas, o que a filosofia da libertação faz é forçar uma pergunta muito, mas muito incômoda. Se a filosofia ignora o grito de quem tem fome e se foca em debates que não arranham quem detém o poder, então para que ela serve? E é essa questão que fica. Afinal, qual é o lugar da filosofia? É dentro dos muros do debate acadêmico, seguindo as regras estabelecidas? Ou será que o lugar dela é lá fora, ao lado dos excluídos, onde o próprio sofrimento desafia todas as regras? A resposta para isso define não só o que a filosofia é, mas principalmente para quem ela serve.